Alô pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Kadoshi, estou aqui na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. E hoje a palavra vai ser ministrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. É um tema assim, muito especial, para falar sobre o casamento, tá bom? Vamos ler a palavra, vamos ministrar a palavra pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher. Ponto. Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo do Senhor, disse que seria bom que o homem não tocasse na mulher. Versículo 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ponto. Então aqui fala que por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, uma só mulher, e cada mulher tem um só marido, por causa da prostituição. Verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ponto. O marido, aqui está falando o marido, não a mulher, o marido deve pagar à mulher a devida benevolência. O que quer dizer isso? O homem tem que ser paciente com a mulher. O homem deve amar sua mulher como Cristo amou a sua igreja. O homem tem que dar primazia em todas as coisas para a sua mulher, porque isso é agradável diante do Senhor. E da mesma maneira, a mulher deve pagar a benevolência devida ao seu marido. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Ponto. Aqui está falando que agora é a vez da mulher. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. O que quer dizer isso? Que a mulher não pode negar ao seu marido, né, a relação sexual. Né? A mulher não deve negar, porque ela não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Quando a mulher era solteira e vivia debaixo, né, da autoridade do pai e da mãe, ela, tudo bem, ela tinha domínio. Mas depois que ela casa, depois que ela assina lá, né, diante de Deus e das testemunhas presentes, né, está lá, casada, ela já não tem mais autoridade sobre o seu, não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo. É o que diz a palavra de Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido também, a mesma coisa o marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Ou seja, um deve amar o outro, um deve se sujeitar ao outro em amor. Tá bom? Então a mulher não tem direito sobre o seu próprio marido. Hoje não tem como fazer porque eu estou com dor de cabeça, porque o dia está cheio. A palavra de Deus diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Vamos para o versículo 5. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, senão por... Olha só. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Os dois, um ao outro. Não se prive um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo, ou seja, por tempo determinado, não é a eternidade toda, não. A mulher não pode ficar sem ter relação sexual com seu marido. Porque se ela fizer isso, ela está abrindo porta para ele pecar. E se ele, o marido, fizer a mesma coisa com a mulher, está abrindo porta para que a mulher peque. E aí o diabo entra. Porque quem abre brecha para o diabo, ele entra, ele destrói, mata e rouba. É o que diz a palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Para quê? Para que esse tempo? Para vos aplicares ao jejum e à oração. Para vos aplicares ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? É a falta de alguma coisa que é lícito e ambos, homem ou mulher ou homem, não paga a devida benevolência. Entendeu? Então a palavra de Deus fala que os dois têm que ser uma só carne.
Não pode um puxar para a direita ou outro puxar para a esquerda, não. Se fizer isso, o diabo entra. E o diabo mata, rouba e destrói. Cristo Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância. Vamos para o verso 6. Digo, porém, isto com que, por permissão e não por mandamento, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse isso. Porque, olha só, olha o que ele diz. Porque quereria que todos os homens fossem como eu. Ele está falando do homem macho. Né? Tem um homem. Deus criou um homem, macho e fêmea. Aqui ele está falando para os homens, para nós homens, varões, macho. Ele fala assim, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros, agora vem a palavra para os solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, agora vem para solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Olha aí, olha a palavra de Deus falando, né? Para os solteiros e para as viúvas, seria bom se ficarem como eu. Como? O que quer dizer isso, ficar como eu? Ou seja, não tocar no sexo oposto. Ou seja, não querer se casar de novo. Né? As solteiras não casar. Ele vai explicar o porquê, calma. Ele vai explicar o porquê. Ele fala isso. Né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se tem uma condicional. Não é algo imposto. É uma sugestão. Né? Se ficarem como eu. Mas, se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que se abrasar. Ou seja, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está falando, se você não consegue se conter, se você não consegue controlar o seu desejo sexual carnal, é melhor você casar do que viver no pecado, né? Tendo sexo antes do casamento, fazer coisas que desagradam a Deus. Verso 10. Todavia aos casados mando eu. Não. Verso 10 assim diz. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Agora não é a sugestão de Paulo, mas é mandamento do Senhor. Né? Verso 10. Todavia aos casados todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. A mulher não se aparte do marido. Aqui é para a mulher, não é para o homem. Né? Não é? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se você que é mulher, que serve a Deus, ou você que é homem, serve a Deus, se você que é mulher, serve a Deus, o seu marido não é cristão, não largue ele. Se você é homem que serve a Deus, e essa mulher não é ainda, não largue ela, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Aí muitos não querem fazer isso. Querem viver na prática do pecado, querem fazer a sua vontade. E a palavra de Deus diz que isso é errado. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Muitos não querem fazer isso, querem viver na prática do pecado, por isso que a vida anda toda desgraçada, toda errada. Por quê? Porque querem fazer a sua própria vontade. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Agora vem uma sugestão dele, não do Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Isso é uma sugestão do homem de Deus, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os outros filhos seriam imundos. Mas agora são santos, são separados para Deus. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Tá vendo?
a resposta de Deus? Verso 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. O homem cheio do Espírito Santo falou isso pelo Espírito de Deus. Vamos seguir as orientações da palavra de Deus para sermos felizes? Amém. Aqui também diz assim, verso 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado estando circuncidado, fica circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância da palavra de Deus. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. 21. Porque foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, agora vem para as solteiras, tanto homens e mulheres, e devem ser virgens. Lá em Provérbios, tem uma passagem em Provérbios que assim diz, que as mulheres devem guardar sua virgindade como os guerreiros guardam os tesouros. Assim como os guerreiros, né, eles lutam, eles se esforçam para adquirir riquezas, bênçãos, e eles guardam aquilo, não deixam ninguém tomar. As mulheres virgens, os homens virgens devem guardar sua virgindade para a pessoa certa, que o Espírito Santo de Deus vai decretar no dia certo, na hora certa. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tendo, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom que o homem o está assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. A mesma coisa para o homem. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Está vendo aí? Se casar, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações, dificuldades na carne, e eu quereria poupar-vos. Ou seja, aqui está o cuidado de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca também. Todavia as tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também o que tem mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo passa, a aparência desse mundo é passageiro. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, ou como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a mulher virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim, é o que está escrito. Né? A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. Tem muitas mulheres que é casada e cuida mais das coisas do Senhor do que muitas que são solteiras. Está estreitando, né? Está estreitando. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao marido. A mulher casada tem que agradar o seu marido. O homem casado deve agradar a sua mulher. Um deve agradar o outro. E digo isso para o proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é descrente, mas para o que é decente e conveniente.
para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. É melhor casar do que viver no pecado. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Ou seja, um homem e uma mulher que quer fazer a vontade de Deus e não quer casar, fez a melhor opção, segundo a palavra de Deus, segundo o nome de Deus, cheio do Espírito Santo. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz muito melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Para aí, um pontinho. Muitas mulheres querem deixar os seus maridos. Muitos maridos querem deixar suas mulheres. A palavra de Deus diz que só pode se separar através da morte ou da infidelidade conjugal. Sem ser esses dois casos, você assinou lá, querida, você assinou lá, querido, o termo de casamento, segure até o final. A não ser que a mulher, né? Tem muitas mulheres que apanham os seus maridos, aí o negócio complica mais um pouco, né? A mulher não vai viver a vida toda apanhando de marido. E tem muito homem aí que apanha de mulheres, né? Por incrível que pareça, tem homens que apanham de mulheres. Mas se você, mulher, está sendo espancada pelo seu marido, aí sim, é melhor você se apartar dele, né? Buscar ajuda do seu pastor, do seu orientador, ou melhor, a ajuda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai te ajudar a solucionar esse problema, tá bom? Vamos lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para se casar de novo, com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Será muito feliz se ficar assim como sem se casar. Segundo o meu parecer. E ele falando, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito de Deus. E também eu cuido que tem um Espírito de Deus. Ó. Ele, no final, termina aqui. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Muitos não querem viver segundo o Espírito de Deus. Por quê? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Ó. Poucos são que passam por ela. Mas a porta da perdição é grande, é larga. Ó. Vai quem quer, como quiser, do jeito que quer, com bagagem. Mas o fim é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijo no seu coração e medite, leia. Não fique só no vídeo aqui não. Leia, procure abrir a palavra. Ó. Pega a palavra de Deus, abra a palavra de Deus e leia, examine, porque aqui está a vida eterna. Aqui está a solução dos seus problemas. Espiritual, emocional, material, físico e financeiro, tá bom? Fique com Deus, beijo no seu coração. Shalom, tchau.